Você diria que sua vida espiritual é mais como um vulcão ou uma poça de lama? Sua caminhada com Deus ficou estagnada ou você está transbordando, animada para compartilhar sua fé em Deus com os outros? Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de Buscando a Deus, Desfrute a Alegria do Avivamento Pessoal, na voz de Renata Santos. Às vezes, nossa fé em Deus pode esfriar um pouco. Talvez fiquemos um pouco relaxadas em nossa vida de oração ou leitura das Escrituras. Ou talvez as decepções da vida nos deixam perguntando onde Deus está. Ao longo dessa semana, em Aviva Nossos Corações, Nancy DeMoss Wolgemuth vai nos contar como Deus renova e refresca seu povo através do avivamento pessoal. Aqui está Nancy para nos ajudar a explorar o que significa experimentar um verdadeiro avivamento, iniciando a série Quando o Avivamento Chega. Eu estava fora da cidade na semana passada, jantando com alguns amigos e estávamos falando sobre a igreja. Começamos a refletir sobre o fato de que há muitas igrejas no estado em que estávamos na época. Na verdade, uma pessoa à mesa disse que há 14 mil igrejas de apenas uma denominação evangélica específica somente naquele estado. E não era um estado grande. E então comentamos sobre por que é que nesse estado específico o crime e a violência estão aumentando e há tantas questões sociais que parecem não ter solução, com uma igreja em cada esquina, por assim dizer. Recebi uma carta há algum tempo de um missionário em um país da África Oriental. Ele falou sobre algumas das pressões e grandes questões sociais no seu país e, mais adiante na carta, falou sobre a corrupção de muitos líderes cristãos que está realmente prejudicando todos os esforços para corrigir abusos no sistema. E depois veio essa frase-chave, ele disse: devemos ser a contracultura. Nós, como cristãos neste país, devemos ser a sociedade de Cristo. E ainda assim, infelizmente, a única diferença entre cristãos e não cristãos em nosso país é que alguns vão aos bares no domingo e outros vão à igreja. Onde está o nosso sal e nossa luz? Então ele chegou a essa conclusão. A resposta é um avivamento. O que você pensa quando ouve a palavra avivamento? Eu fiz uma pesquisa na internet pela palavra avivamento e muitas categorias apareceram. Havia muitos e muitos links relacionados, mas achei um link que dizia: clique aqui para um guia humano especializado sobre avivamento. Na verdade, estou muito mais interessada em encontrar um guia divino sobre avivamento do que um guia humano. O mais maravilhoso é que Deus nos deu um guia especializado sobre avivamento. Está neste livro, na Palavra de Deus. E eu quero que comecemos hoje olhando para um trecho sobre avivamento nas Escrituras. É, na verdade, uma oração por avivamento no livro de Isaías, capítulo 64. Isaías 64, versículo 1. Não vamos ler o trecho todo, mas ao começar eu só quero dar uma pincelada do que estamos falando quando falamos de avivamento, o tipo de avivamento que precisamos em nosso mundo hoje. Em Isaías 64, começamos no meio de uma oração que começa no capítulo anterior, capítulo 63, versículo 15. Não vamos ler essa parte, mas eu gostaria que você notasse que essa oração começa com as seguintes palavras: olha dos altos céus. O profeta ora para que Deus olhe do seu lugar no céu. Mas quando ele chega ao capítulo 64, versículo 1, não é suficiente para ele que Deus apenas olhe para baixo. Agora ele está orando para que Deus desça, que Deus visite sobrenaturalmente o seu povo com a sua presença. Ouça essas palavras, começando do versículo 1. Você sente a urgência, a desesperança no coração do profeta, sabendo o que está acontecendo em sua nação, conhecendo a condição do povo de Deus. Ele clama e diz: ah, Senhor,
Isso é anseio. Se rompesses os céus. Há uma intensidade que se intensificará nesse trecho. E descesses. Não é o suficiente apenas olhar para baixo, mas, Senhor, Tu descerias para que os montes tremessem diante da Tua presença? Quando penso em montanhas, não penso em coisas que vão tremer. Claro, se você mora em certas partes do país, as montanhas podem tremer, mas normalmente pensamos em montanhas como estáveis, permanentes e inabaláveis. Mas o profeta diz: Deus, temos algumas montanhas em nossas vidas e em nosso mundo que precisam ser abaladas, e somente Tu podes fazer isso. Necessitamos a Tua presença. Note essas 3 palavras no final do versículo 1. A Tua presença. Você verá essas palavras novamente ao longo desse trecho. Os montes tremeriam diante de Ti. Como quando o fogo acende os gravetos, consome e faz a água ferver. Eu viajei um pouco em algumas outras partes do mundo onde existe o alerta: água não potável, não beba. Então, o que você precisa fazer com a água para torná-la potável? Você precisa fervê-la para tirar as impurezas. O profeta Isaías está dizendo que quando a presença de Deus vem é como fogo, fogo que faz as águas ferverem, as águas complacentes de nossas vidas que têm impurezas nelas. A presença de Deus é como um fogo que é aceso sobre essas águas e faz com que ferva, removendo as impurezas. Para que os teus inimigos conheçam o teu nome. Versículo 2. Os inimigos de Deus, Isaías diz: eu quero que eles conheçam o teu nome, eu quero que eles te conheçam o teu caráter, teus caminhos, teu coração. Teus inimigos, eu quero que eles se deparem contigo. E então ele ora para que as nações tremam diante de Ti. Quando penso no nosso mundo hoje e nos problemas entre muitas das nações do mundo, não penso em nenhuma nação que esteja tremendo na presença de Deus. Mas Isaías ora por isso. Ele ora para que chegue o momento em que as nações tremam de medo. É a palavra ali, tremam na presença de Deus. Versículos 3 e 4. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, não estávamos esperando por isso, desceste e os montes tremeram diante de Ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de Ti. O que faz este Deus? Isaías diz: Tu és o que trabalha. Não estás apenas sentado na tua cadeira de balanço no céu, deixando o mundo seguir em frente. Tu és um Deus ativo. E para que tipo de pessoa Deus trabalha? Quem são os candidatos ao avivamento? Poderíamos perguntar. Tu trabalhas para aqueles que em Ti esperam. Quando usamos essa palavra esperar, muitas vezes a usamos em um sentido passivo, como estou esperando o verão chegar ou estou esperando meus filhos crescerem. Não é algo em que pensamos o tempo todo, mas a palavra no hebraico aqui é uma palavra ativa. Significa demorar, ansiar, aderir, se apegar. Algo que essa pessoa está pensando o tempo todo, e ele diz: Deus, a pessoa que o vê agindo em seu favor é a pessoa que espera ativamente, sinceramente, buscando a Ti. No versículo 5, vens ajudar aqueles, vens ao encontro daqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de Ti, dos Teus caminhos. Eu gosto dessa frase, vens ao encontro. Avivamento é realmente um encontro com Deus. Pode ser um encontro pessoal com Deus, só você e o Senhor. Pode ser um encontro que a sua família tem com o Senhor. Pode ser um encontro que a sua igreja tem com o Senhor. Pode ser um encontro que a sua comunidade tem com o Senhor. Ou às vezes, que uma nação inteira pode ter com um Deus santo. Independentemente da extensão,
Posso dizer com certeza, sua vida nunca mais será a mesma depois que você tiver um encontro com Deus. Avivamento é transformador. É um encontro com Deus e acontece com aquele que se alegra e pratica a justiça. Outra tradução coloca assim: tu vens ao encontro daqueles que se alegram em fazer o que é certo, aqueles que estão ansiosos para obedecer a Deus. Eu sei que muitas de vocês nesta sala estão aqui porque têm um coração e uma fome de obedecer a Deus, fazer o que é certo. Isso as torna candidatas ao avivamento. Deus, tu vens ao encontro daqueles que se alegram em fazer o que é certo e tu encontras aqueles que se lembram de ti em teus caminhos. Nestes próximos dias, vamos tentar fazer exatamente isso. Vamos nos lembrar de Deus em seus caminhos. A maioria de nós nunca viu um avivamento corporativo com nossos próprios olhos, mas temos alguns registros daqueles que experimentaram. E vamos tentar lembrar de Deus em seus caminhos, ver como era quando Ele enviava estações de refrigério, de avivamento aos corações de seu povo. Nancy DeMoss Wolgemuth estará de volta com a reflexão final. Mas esperamos que nos próximos meses, milhares de cristãos em pequenos grupos nas igrejas se reúnam por todo o país para buscar um avivamento pessoal. Muitas pessoas já formaram pequenos grupos e encomendaram cópias do livro de Nancy, Buscando a Deus, Desfrute a Alegria do Avivamento Pessoal. Encomende esse estudo bíblico no site do Aviva Nossos Corações. O nosso objetivo não é apenas envolver as pessoas em mais atividades, mas sim proporcionar ferramentas para que as pessoas tenham sede de Deus. E como Nancy sempre diz, que queiram um óleo fresco de seu espírito em nossos dias. Você também pode encontrar os podcasts que acompanham esse estudo no link aqui na transcrição ou no nosso site www.avivanossoscoracóis.com/séries/Aviva Nossos Coracóis. O que você pensa quando ouve a palavra avivamento, reuniões de vigília ou antigas canções gospel? Não importa qual imagem vem à sua mente. Espero que você possa se juntar a nós amanhã, quando Nancy nos dirá o que é o avivamento e o que não é. Nancy trouxe uma breve reflexão hoje sobre Isaías 64. Aqui estão algumas considerações finais dela. Ao ler esse trecho, isso cria em você uma fome, um apetite por Deus? Vejo algumas cabeças concordando. Vejo algumas de vocês com os olhos um pouco arregalados, enquanto falamos sobre Deus movendo e sacudindo montanhas, fervendo águas e uma sarça ardente, a fogo envolvido. Deus é um santo fogo consumidor, mas ver, experimentar e ser transformada pela presença de Deus é o motivo do meu viver. E é algo que sinto que muitas de vocês também compartilham desse sentimento. Então vamos começar a orar desde o início desta série. Senhor, não apenas olhe do céu, venha e de uma maneira única e especial, revele-se a mim, a minha família, a minha igreja, a minha comunidade e a minha nação. Senhor, rasgue os céus, abra-os, deixe-nos vê-lo, visite-nos com a tua presença. No episódio de amanhã, falaremos sobre quando o avivamento chega. Aguardamos você aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revival Hearts, com Nancy DeMoss Wolgemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.